Deixa a sua Bíblia, Apóstolos, nós vamos ler vários versículos aqui. Eu preciso de toda a atenção da igreja. Preciso que agora você mantenha silêncio, mantenha sua Bíblia, Apóstolos, telemóvel no silencioso, agora não caminhe. Agora fique ligado a tudo aquilo que Deus vai falar com você. E para você entender o que eu quero passar para você nessa manhã, eu vou precisar dar uma viajada pela Bíblia. Nós vamos ler vários versículos, então nós vamos ler um, vamos passar para outro, para você entender do que nós estamos a falar nesta manhã. Digam amém? Amém. Bom, nós vamos falar sobre o Domingo de Ramos, que foi aquele dia que Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado pelo povo, e as pessoas balançavam as palmeiras dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Para você entender o que aconteceu naquele dia, você precisa entender que a Bíblia, ela tem um assunto central. A Bíblia tem um assunto central, e o nome desse assunto central é Jesus. A Bíblia ela não vai tratar de coisas, de detalhes que a gente não precisa saber. A Bíblia não vai tratar quantas galáxias tem o universo, se tem vida em outras galáxias, se existiu dinossauro, se a Terra tem 4 bilhões de anos, ou se são só 6 mil. Ela não vai tratar dessas coisas. O assunto central da Bíblia não é isso. O assunto central na Bíblia chama-se Jesus. Jesus é o centro da palavra. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia vai revelar Jesus. A Bíblia vai contar a história da criação da humanidade, quando Jesus ele foi anunciado lá no Éden, desde quando o homem pecou. No princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio fez o homem à sua imagem e semelhança. Lá no Éden, Adão desobedece junto com Eva, comem do fruto, o pecado entra. E quando o pecado entra, junto com o pecado, maldição, doenças, orgulho, corrupção e todo o gênero de males entrou. Mas lá, já no Éden, na queda, foi anunciado a salvação. Nós vamos ver na Bíblia que lá no Éden já foi anunciado que viria um Salvador. No hebraico, a palavra Messias, Jesus é o Messias. A palavra Messias significa o enviado. E o Messias, o enviado, traria paz, traria restauração, traria justiça. Então, desde a queda do homem, desde quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, a humanidade começou a viver à espera de um Messias. A humanidade vivia à espera de um Messias, porque tinha sido prometido que viria um Messias. E todas as épocas, o povo de Israel, desde quando estava no Egito, saiu, passou pelo deserto, entrou em Canaã, eles esperavam, vai chegar o Messias. Quem é o Messias? É o enviado, que vai trazer paz, justiça, vai pôr as coisas em ordem e vai restaurar. Então eles viviam à espera do Messias. Durante todas as épocas, eles viviam à espera do Messias. E a verdade é que eles não sabiam exatamente quando chegaria o Messias. Mas os profetas que falavam em nome de Deus anunciavam a chegada de um Messias. Olha, vai vir o Messias. Então tinha palavras dizendo que o Messias viria. Assim como hoje nós vivemos também num clima de expectativa. Nós que conhecemos Jesus, nós sabemos que Jesus voltará. Sim ou não?
Mas se eu perguntar quando ele voltará, aí nós não sabemos. Nós vivemos num clima de expectativa. E como que a gente consegue nos direcionar? Como nós vamos nos norteando? A gente olha as profecias. Porque as profecias dizem, então a gente começa a olhar para as profecias e as profecias vão norteando. Olha, profecia. Mas nós não sabemos exatamente quando. Assim o povo no passado vivia dessa forma, eles não sabiam exatamente, mas tinha as profecias. E nós também estamos numa grande expectativa. Às vezes a gente até diverge de opiniões. Por exemplo, aqui dentro dessa igreja, imagine na grande igreja do Senhor que abrange o mundo todo, as muitas igrejas, mas aqui dentro, esse número pequeno, já diverge. Tem uns que não, acredito que Jesus vai vir arrebatar a igreja e depois vai aparecer o anticristo. Na mesma igreja vai ter gente que fala assim, não. Primeiro o anticristo vem e depois é que vem o arrebatamento. E assim, diverge. A verdade é que a gente não tem uma palavra certa, mas há uma expectativa. Há uma expectativa. E o povo daquela época vivia em expectativa. Eu quero mostrar para vocês alguns versículos que profetizavam que viria um Messias. Só para você entender até a gente chegar onde eu vou chegar, que é Lucas 19, onde eu vou falar sobre o Domingo de Ramos. Mas olha o que a Bíblia anunciava. Vamos começar em Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 15. Vai aparecer na tela, a gente vai ser bem rapidinho passando nessas passagens aí, só para você marcar, mas por favor, você tem anotação aí, um bloco de anotação, você tem caneta, você tem telemóvel mesmo, um bloco de notas? Anote esses versículos. Irmãos, porque veja bem, se você não for pela Bíblia, você vai ficar confuso. A Bíblia é a palavra de Deus, e tudo tem que estar na palavra de Deus. Só tem um jeito, Bíblia Sagrada, palavra de Deus. A Bíblia é a regra, ele fala pela palavra. Então, vamos na palavra, diga amém? Fique ligado na palavra. Em Gênesis capítulo 3, aqui, Adão tinha acabado de pecar, e Deus vem, repreende Adão, repreende Eva, mas repreende também a serpente, que foi usada pelo diabo ali para enganar a Eva. Olha o que ele falou para a serpente no capítulo 3, verso 15. Deus falou assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Não está falando os descendentes dela, está falando de uma pessoa, está falando no singular, está falando de alguém que viria, já estava anunciando, vai vir o Messias, vai vir uma pessoa que vai pisar na tua cabeça, vai vir alguém que vai vencer. E diz assim no verso 15 ainda: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então lá na queda, o Messias estava sendo anunciado. Digam amém. Quer ver só? Passa agora para Gênesis 49, verso 10. Gênesis 49, verso 10. Aqui em Gênesis 49, outra profecia. Aqui Jacó, antes de morrer, ele chama os seus 12 filhos e ele profetiza nos 12 filhos. E ele tinha um filho chamado Judá. E ele chega para Judá, para esse filho dele chamado Judá, e ele lança uma profecia futura. Olha o que ele fala para Judá. Ele fala assim no verso 9, 49, 9. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha, se deita como leão, como leoa, quem o despertará? Olha o 10. O cetro não se afastará de Judá. O que é o cetro? O cetro é um instrumento de rei. O rei, ele reina com cetro. Então ele está falando assim: meu filho, o cetro não se afastará de Judá. Está falando de você, vai nascer um rei. Você vai ser o antecessor de um rei.
verso 10. Nem o bastão sairá entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão povos. Ele está dizendo, filho, de você vai proceder um rei, que vai reinar no mundo inteiro. Ele estava falando de Jesus, porque Jesus reina no mundo inteiro. Hoje, bilhões de pessoas estão fazendo o que você está fazendo aqui, que é levantar as mãos e dizer, Hosana ao rei, Jesus reina. O pai falou, Judá, de você vai proceder um rei, e o reino dele vai pegar o mundo todo. Os homens, os grandes governantes fazem alianças. A União Europeia é uma aliança. Olha, o Mercosul é uma aliança. O BRICS é uma aliança. Só que faz uma e divide o resto. Jesus reina no mundo inteiro. Jesus é aclamado no mundo todo. Todas as nações virão a ele e o adorarão. Ele reina, e o seu reino é um reino sempre eterno. E Jacó profetizou isso. Judá, de você. Por isso que nós falamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Estão comigo? Vai para Isaías capítulo 9. Isaías 9. Então veja que durante toda a história alguém foi profetizando. Vai vir, vai nascer alguém, vai aparecer alguém, vai surgir alguém. Era o anúncio, vai vir, o Messias vai chegar. Isaías 9, o profeta Isaías profetizou isso aqui. Isaías 9, verso 9 também. 9, diz assim, 9, 6. 9, verso 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, o seu reino para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O profeta, 500 anos antes de Cristo nascer, ele dizia, vai nascer um menino. O governo vai estar sobre os seus ombros. Seu nome, maravilhoso conselheiro. O seu reino é para a vida toda. Ele vai reinar sobre o mundo todo. Anunciava-se o Messias. Então, diante de todas essas profecias, as pessoas viviam assim. Vai acontecer. A qualquer momento vai surgir. A qualquer momento vai chegar. A qualquer momento vai aparecer o Messias. E eles viviam na expectativa. Zacarias capítulo 9. Esse eu quero que você guarda. E aí eu termino a introdução. Isso é uma introdução apenas, hein? Preste atenção para você saber do que nós estamos falando, para você não viajar. Zacarias capítulo 9. Eu termino a introdução com esse versículo, eu quero que você guarda isso. Zacarias capítulo 9. Nós vamos ler também o versículo 9. Zacarias 9, 9. Amém? Aleluia. Vamos ler? Diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador. Agora, vamos imaginar, Zacarias viveu na época que Israel era dominado, Israel não tinha autonomia de país, Israel era um país super pobre, o povo sofria demais, opressão pelo inimigo, e aí o profeta chega e anuncia ao povo: Jerusalém, se alegre, porque o teu rei vai chegar, poderoso. E as pessoas tinham esperança, vai acontecer algo. E aí ele diz, como esse rei vai chegar? Versículo de número 9, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, porém humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ele profetizou e disse assim: atenção, teu rei está chegando, Jerusalém, comece a se alegrar, mas o teu rei vem a ti, salvador, poderoso, mas humilde, montado num jumento. O
o povo tinha essas palavras no coração. Que é isso? O que está acontecendo? Aí nós vamos chegar em Lucas 19, a palavra está aqui. Tudo isso para você entender do que nós estamos falando. Vai para Lucas 19. Para você entender o que aconteceu naquele dia. Lucas capítulo 19, versículo de número 28. Diga amém. Diz assim: e depois de dizer isso, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. Aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho, tragam-o aqui. Se alguém perguntar o que vocês estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: ei, por que vocês estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Em seguida, à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam suas capas no caminho, e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Marque aí, não saia daí, a mensagem está aqui nessa passagem. Mas eu quero que você entenda o que aconteceu ali naquele dia. A Bíblia diz que Jesus, chegando diante dos discípulos, a Bíblia diz que ele estava no Monte das Oliveiras. E quem já teve a oportunidade de ir lá no Monte das Oliveiras, sabe que você, estando no Monte das Oliveiras, você olha e você vê de frente com você Jerusalém. Aliás, quando você está no Monte das Oliveiras, você sabe que Jerusalém, na altura, tinha 12 portões. E de frente ao Monte das Oliveiras é o portão, a Porta Dourada. Se você vai lá hoje, é interessante que essa Porta Dourada, de acordo com a profecia, o rei entrará por ela. A profecia diz que o rei entrará por ela. Eu não me lembro a data, mas um certo sultão, ele, entendendo a profecia, ele foi lá e ele mandou construir na frente dessa porta, onde diz a profecia que o rei entrará por ela, e ele mandou construir um cemitério. Porque, de acordo com a profecia, o rei também tem que ser sacerdote, e sacerdote não pode tocar em morto, porque se o sacerdote toca num morto, ele fica impuro, e ele não pode ministrar como sacerdote, por causa da impureza. O sacerdote não podia tocar em morto. Então, qual é a ideia? A ideia é simples: bom, se tem um cemitério, o sacerdote não passa, então não vai entrar. Hoje essa porta é fechada, ela não tem, ninguém tem acesso, ela está realmente fechada, mas a ideia era: vamos humanamente impedir o cumprimento de uma profecia, né? Porque a gente faz o cemitério, o sacerdote não vai entrar no cemitério, então ele nunca entrará por aqui. Só que ele não sabia que a palavra vai se cumprir, porque os céus e a terra passam, mas as palavras nunca vão passar. Se tem algo que você tem que valorizar na sua vida, é o que a palavra de Deus diz, porque ela vai se cumprir. E o que está acontecendo aqui nesse dia é um cumprimento da profecia. Nós lemos Zacarias capítulo 9, verso 9, que diz assim:
Jerusalém, se alegre, o teu rei vem montado num jumento. Então, antes da crucificação, Jesus vai e faz o que está nas Escrituras. Vai em Mateus 21, rapidinho, mas marca aí, a gente vai voltar em Lucas 19, só para você ver o que diz Mateus 21, o mesmo texto, só que com o olhar de Mateus agora. Mateus, ele escreve isso aqui, ó, a mesma história, só que escrita com um outro olhar. Mateus 21, verso 1 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão até a aldeia que está diante de vocês, encontrarão lá preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, olha o verso 4. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do... O que o profeta falou? Verso 5. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, em um jumentinho, cria de animal de carga. Então aquilo aconteceu para se cumprir as Escrituras. E o que eu quero falar para você nessa manhã, irmãos, é que tudo que está escrito vai se cumprir. Está escrito, vai se cumprir. O grande problema é que muitas vezes nós estamos como o povo de Jerusalém. Segundo a história, na época da Páscoa, a Páscoa era a festa mais importante para eles. Na época da Páscoa, a cidade de Jerusalém ela chegava a receber 2 milhões de pessoas, de turistas, de visitantes, de pessoas que vinham de todos os lugares para celebrações da Páscoa. Então a cidade era insuportável andar. Era como cidades turísticas que, por exemplo, no verão, elas ficam superlotadas. E a própria estrutura da cidade não suporta a quantidade de visitantes que elas recebem. Jerusalém era isso. Na semana da Páscoa tinha tanta gente lá que ficava insuportável. Segundo um historiador chamado Flávio Joséfo, que é um dos mais respeitados no meio evangélico, na semana da Páscoa, no dia da Páscoa, era sacrificado em Jerusalém cerca de 300 mil cordeiros. 300 mil cordeiros eram sacrificados para o sacrifício da Páscoa. Era muita coisa. E foi exatamente nessa semana, nesse dia, que o Cordeiro Jesus Cristo foi sacrificado. Então, tudo era para se cumprir as profecias. Mas o grande problema é que muitas vezes nós estamos como o povo daquela cidade. Nesse dia que Jesus entra em Jerusalém, e um grupo de pessoas começa a proclamar: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, e começa a levantar os ramos, e começa a exaltar Hosana, Hosana, Hosana. Haviam milhares de pessoas que sequer sabia o que estava acontecendo ali. A palavra se cumprindo, as profecias se cumprindo, e muitos nem sabiam do que se tratava aquilo. Era uma manifestação, era uma festa, era um grupo, era o quê? E a palavra se cumprindo. O que eu quero despertar você nessa manhã é que a palavra está se cumprindo todos os dias. Nós estamos caminhando sobre as páginas das Escrituras. Tudo o que acontece no cenário mundial, político, econômico, social, a palavra está se cumprindo. E você não pode correr o risco de cair no versículo 44, que é o versículo que nós vamos ler agora. Essa é a chave da mensagem. Você pode ler comigo? O versículo 44, que diz assim: Jesus descendo, Jesus está em cima do jumentinho, descendo para Jerusalém. Ele vê a cidade de Jerusalém. Eu podia até ter colocado uma imagem de Jerusalém para
para você ter uma ideia de como é a descida, né? Do Monte das Oliveiras até Jerusalém é muito pertinho, são minutos você descendo. Então, Jesus está descendo, ele está vendo a cidade. E a Bíblia diz que quando ele vê a cidade, ele começa a chorar sobre a cidade. Versículo 41 diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, nessa descida, vendo a cidade, chorou sobre ela. E ele começa a chorar. E ele disse: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir paz. Mas isso está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos a cercarão, você de trincheiras, e apertarão o cerco por todos os lados. Jesus disse: vai chegar dia, Jerusalém, que você vai ser atacada pelos inimigos. Verso 44: e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Jesus olhou e falou: essa cidade tão cheia, essa festa que está acontecendo aqui, essa movimentação, esse comércio, essa loucura que é essa cidade, isso vai ser totalmente destruído, vai morrer muita gente aqui, vai haver, sabe, algo muito forte. E aí ele conclui: por quê? Vão arrasar você, matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra. Agora, leia essa frase: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Qual foi o problema? O problema foi que o rei esteve lá. A profecia estava se cumprindo lá. E eles não perceberam o que estava acontecendo. O que eu quero despertar o seu coração nessa manhã é que a palavra está se cumprindo todos os dias. E você não pode correr o risco de não entender o que Deus está fazendo. De não entender que você foi chamado para esse tempo. De não entender que você tem uma missão. De não entender que as profecias, elas vão se cumprir, você crendo ou não. Só que se você crer e se colocar nelas, você recebe também todos os benefícios que nela estão. Mas se você não crer e não entender e não conhecer, elas vão se cumprir, só que você vai ficar de fora delas. E tem muita gente que está vivendo como se não entendesse que nós fazemos parte de um plano. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus, melhor dizendo, com o seu sangue, comprou homens de toda tribo, nação e língua. Significa que nós não pertencemos a nós mesmos, nós fomos comprados por bom preço. Se ele me comprou, ele tem um objetivo para a minha vida, então eu faço parte de um plano. Eu não posso viver uma vida como se eu não fosse de ninguém, como se eu fosse dono de mim mesmo, como se eu não fizesse parte de nada. Eu estou vivendo o que eu acho que eu tenho que viver. Ei, a profecia vai se cumprir, mas você não percebeu, não reconheceu o tempo em que o rei veio te visitar. Então, quando eu digo para vocês que este não é um culto comum, não é uma reunião comum, é porque o rei está aqui. E porque ele tem um propósito para nós aqui. Porque ele quer falar individualmente com cada um de nós. Não viva como alguém tipo: eu não sei, eu estou no meio da multidão, não sei onde ele me quer, não sei o que ele vai fazer. Ei, eu sei, há uma profecia, e todos os dias as palavras estão se cumprindo. Então o que eu quero deixar no seu coração hoje é que você acorde, e você a partir de hoje não diga para Deus: Senhor, esses são os meus planos, esse é o meu projeto, Senhor, isso é o que eu penso. Você diga assim: Senhor, e aí? Quais são os teus planos? Senhor, o que tu tens para mim? Me dirija. Eu estou disposto a fazer o que o Senhor tem para a minha vida, porque eu faço parte de um plano muito maior do que eu. Não perca a visitação do rei.
Quem está me entendendo, diga aleluia. Não perca a visitação do rei. O rei veio visitá-lo. Por que Israel perdeu? Porque o rei não chegou num cavalo, com um exército, com a trombeta, fazendo muito barulho. A Bíblia diz, Jerusalém, Zacarias 9:9, alegre-se, teu rei chegou. Cadê? Montado num jumentinho. Simples, humilde. As grandes coisas de Deus, elas são apresentadas de forma simples e humilde. As grandes coisas de Deus não começam com muito barulho, muitas vezes começam no interior do nosso coração, com uma pequena voz a sussurrar. Mas você precisa entender que ali a palavra vai se cumprir. Os céus e a terra podem passar, mas as palavras jamais passarão. Não viva nenhum dia da sua vida como se fosse um dia comum. Eu falava ainda há pouco aqui com o Ricardo, nós estávamos conversando aqui no intervalo da reunião, ele me pedindo um conselho sobre uma situação, e eu falei, Ricardo, vamos lembrar de Filipe, o discípulo, que a Bíblia diz que houve uma perseguição em Jerusalém, Atos capítulo 12, e a Bíblia diz que por causa da perseguição, capítulo 12 não, capítulo 8, Atos capítulo 8, houve uma perseguição, por causa da perseguição, os discípulos tiveram que fugir um para cada lugar. O rei lançou a perseguição e os crentes tiveram que se espalhar. A Bíblia diz que Filipe, que era um dos discípulos, Filipe era um dos diáconos. Se você ler Atos capítulo 6, você vai conhecer a história de Filipe, que havia lá uma necessidade na igreja, e eles resolveram levantar alguns irmãos cheios do Espírito Santo para poder cuidar das mesas. Filipe era um desses. Mas no capítulo 8 vem uma perseguição, Saulo de Tarso estava aparecendo como o grande perseguidor da igreja, e aí cada um teve que fugir para um lado. Filipe foi um desses que teve que fugir, saiu de Jerusalém, foi lá para Samaria, o pior lugar que alguém podia ir, porque judeu não gostava de samaritano. Ele falou, mas é para onde dá? Correu, foi morar lá em Samaria. Só que a Bíblia diz que ele chegou em Samaria e começou a pregar o evangelho. Sabe o que aconteceu? Ganhou milhares de samaritanos. A Bíblia diz que ele chegou a ganhar milhares, 3.000, 4.000 pessoas. E agora, Filipe não é só mais o Filipinho, o obreiro, agora é o Filipe pastor de uma igreja de 4.000 pessoas. Samaria está cheio. Você já pensou você fazer parte de uma igreja de 4.000 pessoas sedentas pelo Senhor? E Filipe está cheio de alegria, porque ele impõe as mãos, as pessoas recebem o Espírito Santo, o fogo está caindo e o poder de Deus está se manifestando. E ele está dizendo, mas o evangelho vai ser pregado em toda a terra, para toda criatura. Essa é a profecia. E aí de repente o Espírito Santo fala com ele assim, sai daí de Samaria. Sai daí de Samaria. Vai para o caminho que desce para Gaza, que está deserto. Ele obedeceu. Grandes milagres começam com uma voz interior, com o Espírito falando. E ele sai, deixa a igrejona lá, deixa na mão de outros líderes, e ele vai para a estrada deserta. Não entendeu o porquê, e também não entendeu o que ele foi fazer lá. O nome já dizia, estrada deserta. Na estrada deserta tem o quê? Nada, está deserto. E a Bíblia diz que ele foi, chegou, sentou lá e ficou lá assim. Amém, Senhor, estou obedecendo. Será que foi Deus mesmo que me mandou para cá? Não tem nada aqui, mas amém, glória a Deus. Se calhar Deus quer que eu tire um tempo, descanse. Ele está lá, Deus mandou para cá. Olha para um lado, olha para o outro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que apontou lá na frente, lá uma carruagem. E ele ficou olhando, bem vindo alguém lá. Uma
carruagem bonita, algo pomposo, cavalos na frente, um condutor. Ele falou, está vindo aí um. A Bíblia diz que vinha descendo um alto funcionário da rainha Candace, rainha da Etiópia. E o carro está passando. E o Espírito Santo falou para ele, chega perto do carro. Chega perto. E aí ele chegou perto do carro. E a carruagem está passando, ele está acompanhando o carro. E lá dentro está um homem, um granfino, vestido, bonito, chique, um homem fino, lendo o livro de Isaías. O Espírito Santo falou, Felipe, pergunta para ele, você entende o que você está lendo? Ele falou, ei, bom dia, tudo bem? Tá gostoso aí dentro? Aqui tá. E ele acompanhando o carro, e o homem lá, ar-condicionado, aquele abanando, comendo uma castanhazinha. E ele falou, você entende o que você está lendo? Eu sou nada, não faço ideia do que está escrito aqui. Ele queria Deus, mas não entendia. O Filipe entendeu, a profecia se cumprindo, o evangelho será pregado a toda criatura. Falou, posso te explicar. Entra, pare o carro, sobe. Prazer, sou Filipe, prazer, sou o eunuco. E ele começou a pregar o evangelho. E o carro andando. No meio do caminho, o homem convertendo. Passou perto de água, ele falou, ali tem água, quer batizar? É agora. O texto diz, pare o carro. E a Bíblia diz que o homem batizou. Abraçou Filipe e falou, eu estou sentindo uma paz tão grande, eu não sei o que é isso. Ele disse, é o Espírito Santo que está agindo aí, e glória a Deus, e vai daqui, vai dali. Se despediram, o homem rico entrou na carruagem, foi embora, e o Filipe falou, e aí, é isso, Senhor? E a Bíblia diz, leia o texto lá, a Bíblia diz assim, Filipe olhou, quando ele olhou, Deus tinha levado ele para outro lugar, ele apareceu em outro lugar. É um dos poucos na Bíblia que foram transladados. A Bíblia diz, e ele se achou em Azoto, uma outra cidade, onde eu estou agora. A palavra se cumprindo. Não trate um dia como um dia comum, não trate um culto como um culto comum, não trate uma oportunidade como uma oportunidade comum. Sabe por quê? Porque a palavra está se cumprindo todos os dias. E a palavra que diz, Abacuque capítulo 2, verso 4, que toda a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus, isso vai acontecer. Se você crê na palavra, você vai ser instrumento para o cumprimento da profecia. Se você não crê, ela vai se cumprir. Deus vai usar outra pessoa, só que você vai ficar chupando o dedo. Você vai falar, Deus falou mesmo, falou, era para você. Eu já falei aqui uma vez, vou falar e eu encerro com isso. Eu não me lembro o nome do autor, penso que é o John Bevere, não me lembro. Mas isso não vem ao caso. Ele conta que ele foi ministrar em uma igreja. Ele foi convidado para ministrar na inauguração de uma igreja. E ele é convidado à plataforma e ele vai e começa a ministrar, a pregar. Era um culto de inauguração de uma igreja muito bonita na América. E ele começa a ministrar na inauguração daquela igreja e começa a pregar. E ele diz que enquanto ele pregava, havia uma pessoa assim na primeira cadeira. Enquanto ele está ministrando, o homem começa a chorar. E ele pregando e o homem chorando muito. E aquilo começou não a incomodar, aquilo começou a mexer no coração dele, porque ele olhava para o homem chorando e ele dizia assim, esse homem está numa aflição muito grande. E ele começou a perguntar para o Espírito Santo, falar, Espírito Santo, será que é a palavra que está tocando no coração dele? Será que ele está com algum problema? Senhor, vai me dirigindo aí, porque algo está acontecendo nesse homem. E o homem chorava muito, de tal maneira que o homem não parava de chorar.
E aquilo foi falando com ele, eu preciso no final falar com esse homem, eu preciso saber, porque alguma coisa ele está chorando demais, não é um choro comum, não é um choro comum. E aí ele terminou de ministrar a palavra, orou com o povo e falou para o auxiliar, falou, olha, eu quero falar com aquele irmão no final, eu preciso falar com ele. E aí terminou o culto e tal, trouxeram o homem para falar com ele. E ele disse, meu irmão, quero orar por você, eu não sei exatamente o que você está passando, mas eu percebi que na hora do culto, da palavra, você chorava muito. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Tem algo que você queira que eu ore? Tem algo que você queira confessar? Tem algo que você queira abrir o coração? Estou aqui para te ajudar, o que eu posso fazer por você? O homem disse assim, pastor, não há nada que você possa fazer por mim, mas na verdade eu estou chorando muito, porque eu fui pastor. Eu cheguei nessa cidade há tantos anos atrás. Há tantos anos atrás eu me mudei para essa cidade, enviado pela minha direção, para assumir uma igreja aqui nessa cidade. Mas a luta estava muito grande. A igreja estava com muitos problemas, muitas dificuldades, mas eu orava ao Senhor e Deus me deu um sonho. Deus me deu uma visão. E na visão que eu tive com Deus, eu via um templo, e eu comecei a desenhar o templo, e eu disse, o templo vai ser assim, o altar vai ser assim, o salão vai ser assim, eu quero as janelas assim, e essa igreja vai estar, e eu vi a igreja que Deus tinha para mim, e eu cheguei a desenhar, eu desenhei, eu falei, nós vamos ter uma igreja assim nessa cidade. Mas pastor, a luta estava tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu fui me desanimando, eu não fui suportando aquela luta, até o ponto que eu abri mão, e falei, não dá, deixei a igreja. Eu fui trabalhar, entrei no ramo comercial, ramo de imóveis, eu comecei a vender imóveis e trabalhar com imóveis, e Deus me deu uma graça tão grande, eu prosperei muito, pastor, prosperei, fiz bons negócios, continuo um crente, continuo morando aqui na cidade, tenho a minha empresa, tenho as minhas coisas, e sou financeiramente próspero, mas eu fui convidado para vir aqui na inauguração, e ele disse, pastor, e eu estou chorando desde a hora que eu entrei, porque quando eu entrei e me sentei aqui, eu comecei a olhar este altar, e comecei a olhar o templo, e comecei a olhar janelas, e comecei a olhar a arquitetura, é o mesmo desenho que eu recebi. Era para eu estar aqui inaugurando esta igreja. Aquele sonho dessa igreja, isso veio de Deus. Eu não fui, Deus levantou alguém que foi, e eu estou chorando porque eu era para estar aqui, eu era para ser o pastor aqui, então o meu choro é por isso. E aí ele orou, recebeu oração e disse, o Senhor não te condena, enfim, mas o que estava pegando no coração daquele homem, que aquilo que Deus mandou ele fazer, ele não fez, Deus mandou outro, porque se você não fizer, Deus vai levantar outro. Você simplesmente perdeu a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus tinha reservado para você. A palavra vai se cumprir. Então, olha aqui para mim, não perca a visitação do rei. O rei está aqui, e ele tem algo individual com você. Eu sei que nós temos a tendência de fazer o que Pedro fez. João 21, Jesus está reunido com os discípulos e fala assim, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo, sabe, vai cuidar das minhas ovelhas. E aí o Senhor falou para ele, me amas mesmo, Pedro? Senhor, já falei, te amo, então vai cuidar das minhas ovelhas. 3 vezes a mesma coisa.
Aí na terceira vez Pedro falou: Senhor, o senhor está duvidando de mim? Senhor, eu te amo, claro que eu te amo. Então vai cuidar das minhas ovelhas. Aí Pedro falou: ei, Senhor, o senhor está meio chateado comigo hoje, não está me dando chance. Aí Jesus falou: Pedro, eu estou te falando, porque quando você é novo, você vai onde você quer, mas quando você for velho, você vai aonde as pessoas querem. Jesus estava profetizando algo sobre o futuro dele. Aí Pedro fez o que nós fazemos. Pedro falou: tá bom, Senhor, ok. Senhor, e o João? Eu já peguei a minha, né? Eu já recebi a minha profecia. Fala do João aí. E aí? Jesus falou assim: o que te importa? Meu negócio, eu estou falando com você. Para de querer saber o que vai acontecer com o outro. Se preocupa em que você está recebendo a visita do rei, e você não pode deixar isso passar em branco. Hoje Deus tem algo individual com você. Você recebe isso para a tua vida? Fica de pé. A profecia está se cumprindo hoje. Toda a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus. Sim, você faz parte de um propósito de Deus. Deus falou que milhares e milhões de pessoas se renderiam ao Cordeiro. Você faz parte dos escolhidos de Deus. Meu irmão, minha irmã, levanta a tua voz e começa a adorar o Senhor agora. Sim, começa a glorificar o Senhor agora e começa a dizer: Senhor, fala comigo, trata comigo, me ensina. Eu quero mais de ti, Senhor. Sabe, nesta hora eu quero ver você ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Nesta hora eu quero ver você ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Há pessoas aqui que há muito tempo não estão sentindo a presença de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus, é porque você não está atento à visitação do Rei. Mas nessa manhã você pode receber do Senhor agora. Então comece a adorá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, ora enche este lugar, ora enche este lugar, ora enche este lugar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. É o Rei que vem em nome, vem, Jesus, Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro. Então comece a adorar o nome do Senhor agora. Comece a invocar o nome do Senhor. Oh, meu amado, minha amada, nessa manhã Deus tem algo individual com você. Sabe, fala para Deus: Deus, eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim. Oh, eu quero mais e mais e mais e mais e mais da tua presença. Eu quero mais e mais da tua presença. Eu quero mais e mais e mais de ti. Ora vem, Senhor. Aleluia. Vai inundando esse lugar, vai enchendo este lugar com a tua presença, meu Deus. Que cada pessoa aqui nesta manhã seja pleno do teu Espírito, que seja o Senhor a falar nos corações. Oh, enquanto te adoramos, Deus, nós precisamos de ti, nós precisamos do Senhor. Enche este lugar, aleluia. Yeshua, Santo, glória
Glória, 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 glória. Xarabalabalabalabalabalabalabalaba. Xarabalabalabalabalabalabalabalaba. Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua. Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Aleluia. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. É um tempo com Deus. É um encontro individual com o Senhor. Jerusalém, Jerusalém, você não reconheceu a visita do teu rei. O rei veio te ver. Meu amado, minha amada, não perca essa oportunidade. Seja sincero com ele. Abra teu coração agora. Diga: rei, eu quero te receber, eu quero te conhecer, eu quero mais de ti. Eu quero ouvir a igreja falando com Jesus agora. O nosso Deus está aqui. Santo, 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 santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus, santo é o nome de Jesus, santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus, Ele está nesse lugar, aleluia. Enche este lugar, enche este lugar, Jesus. Vai tomando este lugar, Jesus. Enquanto vamos te adorando, Jesus, vai enchendo corações. Eu quero ver pessoas nessa manhã, meu Deus, sendo quebrantadas e transformadas. Eu quero ver o Espírito Santo trazendo revelação, entendimento. Aleluia! É para você receber de Deus aquilo que você nunca recebeu. É para você nessa manhã receber a visitação do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória seja ao Rei, Glórias a ti, Jesus. glorioso Salvador. Aleluia. Yeshua, Yeshua, É o Messias. glória seja ao Rei, Jesus, Jesus. glorioso Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Xerebalamana, xuribidiria, aleluia. Será que você pode pegar o ramo em suas mãos assim, erguer ele para o alto e falar: Senhor, eu faço parte de uma profecia, Pai. Jesus orou em João 17 e ele disse: nessa oração eu quero incluir todos aqueles que estão longe, todos quantos o Senhor chamar. Você estava incluído naquela oração. Não trate como comum aquilo que o Senhor santificou. Foi a visão que ele deu para Pedro, quando ele disse: mata e come. Pedro falou: não, eu não como nada comum. Ele disse: não trate comum o que Deus purificou. Deus purificou, não é comum. Você foi chamado por Deus. Há um chamado de Deus expresso na sua vida. Então adore o nome do Senhor. Aleluia. Pai, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas nesta manhã, Pai. Senhor, eu quero consagrar a vida dessa pessoa a Ti. Eu quero pedir que, mesmo quando esse culto terminar, Pai,
Que essa pessoa possa sair daqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com a palavra queimando no coração dela. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra estremecer. Glória a Deus. Eu vejo sua graça, Os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia. eu vejo um povo eleito, Assumindo seu lugar, assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Assuma o teu lugar em nome de Jesus, aleluia. Quando o seu povo orar, aleluia. Quando o seu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia, 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 aleluia. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós queremos, é assumir o nosso lugar. Nenhum dia é comum, fazemos parte das profecias, do chamado, vivemos nas páginas das Escrituras, e os céus e a terra podem passar, mas as suas palavras não haverão de passar. Pai, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas aqui. Eu quero abençoar esse ramo, quando essa pessoa entrar em casa com esse ramo hoje, Senhor, que ela possa declarar que ela e a família dela servem ao Senhor. Eles fazem parte da promessa, eles fazem parte da profecia. Senhor, que possamos viver como pessoas que realmente creem que o Senhor está conosco e que fazemos parte do teu plano. Em nome de Jesus, você diga comigo, graças a Deus.